Olá, meus irmãos, que a paz esteja com todos vocês, que Deus abençoe você, tua casa e toda a sua família. Estamos aqui na Visão do Meio-Dia, trazendo para você todos os dias uma palavra especial para você e para tua casa. No final desse vídeo eu quero orar por você, orar pela tua vida, para que Deus possa te abençoar. Essa semana, irmãos, estamos falando algo muito importante. Estamos falando sobre alianças. Existem muitas pessoas que agora, neste momento, estão pagando um preço muito alto, porque fizeram uma aliança errada. Alianças erradas vão trazer consequências na vida das pessoas. Estou falando, quando eu falo de aliança, eu falo de relacionamentos, compromissos errados. Você precisa entender que no mundo espiritual, as trevas trabalham para colocar na sua vida pessoas que vão trazer consequências na tua vida. Existem muitas pessoas que não compreendem isso. Quando Jesus estava pregando, e a Bíblia diz que Jesus estava ministrando, dizendo: eu estou indo embora. E a Bíblia diz que Pedro pegou Jesus, tomou ele à parte e disse para Jesus: de modo nenhum te acontecerá isso. Sabe o que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás, porque você para mim é pedra de tropeço. Naquele momento, Jesus teve o discernimento, Deus deu para ele o dom de discernimento para que ele pudesse discernir que aquelas palavras de Pedro era a palavra que estava tentando impedir aquilo que ele tinha que fazer. Se você não tiver esse discernimento espiritual na sua vida, se você não tiver esse discernimento com você, as trevas vão trabalhar para que você, meu irmão, faça alianças erradas, assuma negócios errados, compromissos errados na sua vida. Do outro lado, você precisa entender que Deus também trabalha, colocando na sua vida pessoas que são bênçãos, pessoas que vão te abençoar, alianças certas que vão trazer a prosperidade, a bênção para você. Eu sou fruto disso. Deus me abençoou. Existem pessoas que passaram pela minha vida, que me abençoaram, pessoas boas. Você precisa ter o discernimento dessas coisas. E hoje eu quero ministrar para você sobre uma aliança muito perigosa na Bíblia. Eu quero ministrar para você o que está no livro de Atos, capítulo 5. Eu quero falar para você hoje sobre a aliança da mentira. Existem muitas pessoas fazendo aliança com a mentira. E essa aliança com a mentira tem gerado a morte na vida de muitas pessoas. Porque o propósito dessa aliança, Jesus diz que o diabo ele é o pai da mentira. E o propósito da aliança da mentira, que as trevas trabalham na vida das pessoas, a primeira coisa é separar as pessoas. Quantos casais, quantos negócios, quantas coisas acabaram por causa de uma pequena mentira. Primeiro ele vai separar, depois ele vai matar. Aconteceu lá no Jardim do Éden. A Bíblia diz que o casal Adão e Eva eram unidos, estavam juntos, até que o diabo conseguiu separar, contou uma mentira, plantou uma mentira no meio deles. E aquela mentira matou espiritualmente aquele casal. Assim também hoje existem muitas pessoas que não entenderam que elas às vezes precisam ser libertas desta aliança da mentira. Talvez você que está me vendo, você está me ouvindo, você precisa ouvir esta palavra, entender isso. A palavra de Deus diz que eu quero ministrar para você, para que você possa entender melhor. O livro de Atos, capítulo 5, fala sobre um casal que se chamava Ananias e Safira. A Bíblia diz que esse casal frequentava a igreja. Era um casal que ia nos cultos. Mas um dia, a Bíblia diz que esse casal eles tinham uma propriedade. E a Bíblia diz que eles resolvem vender essa propriedade. A Bíblia diz que eles tinham. E eles resolvem vender. Mas quando eles vendem essa propriedade, o diabo vai tentar eles. O diabo agora vai tentar o mesmo diabo que tentou Adão e Eva. Vai tentar os dois. E a Bíblia vai dizer que eles retêm a parte do preço daquilo que eles venderam. E eles resolvem ir para a igreja contar uma mentira. Eles resolvem ir para a igreja com uma mentira. Ora, meu irmão, minha irmã, assim existem muitas pessoas que acham, que pensam, que estão na igreja como esse casal, eles pensam que a mentira vai sobressair a verdade. Muitas pessoas acham que a mentira vai sobressair a verdade, mas estão enganadas. A Bíblia diz que não há nada em oculto
que não há de ser revelado. A verdade sempre vai prevalecer sobre a mentira. A verdade sempre vai sobressair sobre a mentira. Mas existe ainda muitas pessoas como Ananias e Safira, que estão indo para a igreja, escondendo a mentira dentro delas. Escondendo a mentira dentro delas. E muitas dessas pessoas estão morrendo ou estão mortas espiritualmente e não percebem. A Bíblia diz que quando Ananias ele vai para a igreja, e olha que interessante, a Bíblia diz que ele chegou primeiro na igreja. Ou seja, aquilo que eu disse para você, a mentira, a primeira coisa que ela vai fazer, mesma coisa lá do Éden, ela vai separar você. A Bíblia diz que Ananias, ele chega primeiro. Por que ele não vai junto para a igreja com Safira? Mas a Bíblia diz que ele chega primeiro. Ele vai na frente. Ele chega na frente. A Bíblia diz que quando ele chega, lá estava Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio da verdade. O mesmo Pedro que um dia cortou a orelha de Malco, o mesmo Pedro que um dia tentou convencer Jesus a não ir para a cruz, que Jesus teve que repreender ele, o mesmo Pedro agora se converte. E agora ele está cheio da verdade. E quando você está cheio da verdade, existem dois dons que caminham com você. O dom de discernimento de espírito e o dom da palavra de sabedoria. Naquele dia, Pedro tinha o dom de discernimento e o dom da palavra do conhecimento da sabedoria. Quando você é cheio da verdade, Deus entrega para você esses dois dons. Você tem discernimento. Você consegue discernir o que é mentira, o que é verdade. E quando você discerne, Deus dá para você a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, para que você possa falar a palavra certa no momento certo. Porque na sua caminhada, na minha caminhada, aparecem muitos Ananias e Safira. Aparecem muitas pessoas querendo oferecer para mim, para você, coisas que não é de Deus. Existem muitas pessoas que vêm trazer para nós uma mentira. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, a mentira nunca prevalece. A Bíblia diz que Ananias, ele vai contar uma mentira agora para Pedro. E a Bíblia diz que Pedro, naquele dia, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio dos dons do Espírito. E a Bíblia diz que Pedro olhou para Ananias e disse: Ananias, por que você está fazendo isso? Você tem essa propriedade, você poderia ficar com ela. Se você vendesse essa propriedade, você poderia ficar com o dinheiro. Mas por que você vem aqui na casa de Deus, na igreja, contar uma mentira? Para que você vem para a igreja contar esta mentira? Você poderia ter ficado na tua casa. Você poderia ter ficado do jeito que você está. Mas você vem para a igreja mentir. Sabe, meu irmão, nós estamos chegando dias onde Deus vai levantar homens e mulheres de Deus, cheio do Espírito Santo e da verdade. E muitos Ananias e Safira vão cair na igreja. Muitas pessoas que estão em cima do altar, retendo aquilo que é de Deus e contando mentira, vivendo uma vida de mentira em cima do altar, vão cair. Porque Deus vai levantar homens e mulheres de Deus com esses dois dons. O dom de discernimento e o dom da palavra de sabedoria, que não vão aceitar dentro da igreja um louvor mentiroso, que não vão aceitar dentro da igreja uma adoração mentirosa. Deus, ele vai levantar pessoas, homens e mulheres de Deus, que não vão aceitar Ananias e Safira dentro de igreja, contando mentiras. A Bíblia diz que ali naquele momento, Ananias caiu morto. Ananias cai morto. E a Bíblia vai dizer agora no versículo 7, que passando 3 horas, a esposa dele chega. Safira, ela não sabia de nada, a Bíblia diz. E quando ela chega, a Bíblia diz que Pedro olha para ela e diz: Safira, por quanto vocês venderam aquela propriedade mesmo? A Bíblia diz que ela confirmou a mentira do seu esposo.
Ela confirma a mentira do esposo dela. A Bíblia vai dizer que naquele momento, Pedro olha para ela e diz, olha, aonde sepultaram teu esposo, você também será sepultado. Porque você veio para a igreja contar mentira para o Espírito Santo. É por isso que existem muitas pessoas, meu irmão, minha irmã, que estão morrendo espiritualmente dentro da igreja. Porque estão concordando com Safira, com Ananias, estão fazendo acordos de mentira, estão concordando com coisas erradas. Só que isso, meu irmão, você precisa entender. E muitas dessas pessoas estão achando que isso não tem consequência. Muitas dessas pessoas estão achando que isso não tem problema. Estão no altar mentindo. Estão na igreja mentindo. Acham que isso nunca vai ser descoberto. Mas te dizer uma palavra para você, uma palavra de conhecimento. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E Deus, Ele vai fazer justiça. Deus, Ele vai fazer justiça. Por que o Senhor sabe, pastor? Porque o Senhor é profeta? Não, porque a palavra de Deus diz que não há nada oculto que Deus não vai revelar. Eu sei porque a verdade, ela sempre e sempre vai prevalecer contra a mentira. Então você precisa entender, meu irmão, minha irmã, que as alianças de mentira caem por terra sempre. As alianças de mentira caem por terra. E você que está me vendo, você que está me ouvindo, se você quer que Deus te use, quer que Deus te abençoe, busque o Espírito da verdade. Busque o Espírito Santo. Para Ele entregar para você esses dois dons. O dom de discernimento de espírito. Para você não ser enganado. E o dom da palavra do conhecimento. É o que Pedro usou naquele dia. Para destruir a mentira. As alianças mentirosas. Aonde tem um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Com o dom do discernimento de espírito. E com o dom da palavra do conhecimento, a mentira não prevalece. Não prevalece no teu casamento, não prevalece nos teus negócios. Cabe a você ou não aceitar Ananias e Safira entrar na sua vida. Cabe você ou não, porque tem muitas pessoas concordando com Ananias e Safira. Cabe você ou não aceitar eles na sua vida. Pedro não aceitou. Pedro usou a autoridade do Espírito Santo. E a igreja foi abençoada. E Deus, quem sabe, está falando com você. Está na igreja, tem cargo, mas você está aceitando Ananias e Safira contando mentira dentro da igreja. Pastor, o que eu faço? Pastor, qual a decisão que eu tenho que tomar? A mesma que Pedro fez. Ore, que Deus vai entregar para você uma palavra de sabedoria. E essa palavra de sabedoria vai salvar a vida dessas pessoas. Vai abençoar essas pessoas. Vai abençoar você. Vai abençoar a igreja. Quando você tem uma palavra de sabedoria, a mentira não prevalece. Isso aqui foi um exemplo que Jesus deixou para nós. Foi um exemplo claro que Jesus deixou para nós. Então, quando você tem esses dois dons, a mentira não vai prevalecer. Deixa eu orar por você agora. Orar pela tua vida. Para que Deus possa entregar para você o Espírito da verdade. Para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Agora deixa eu dizer algo para você. Se você é Ananias e Safira, se essa palavra falou com você, você está levando para Deus uma mentira. Você está enganando Deus. Você pode fazer o melhor e você não faz. Você pode fazer mais para Deus, mas você está fazendo só o resto. Está entregando só o resto para Deus. E às vezes você não entendeu, por causa disso você está morrendo espiritualmente. Deixa eu orar por você agora. Arrepende onde você estiver. Que eu tenho certeza que Deus vai dar vida para você de novo. Que Deus vai te abençoar. Fecha teus olhos, Pai. Em nome de Jesus eu oro agora. E abençoo agora cada vida, Deus. Essa pessoa que entendeu esta palavra. Essa pessoa, meu Deus, que agora está orando junto comigo.
essa pessoa que quer renovar a tua aliança com o Senhor. Senhor, não nos deixe cair em tentações, Pai. Senhor, as trevas têm trabalhado como trabalhou na vida de Ananias e Safira, tentando levar a mentira, o engano na vida das pessoas. Nos dê o livramento, Deus. Nos dê o teu Espírito Santo, ó Pai. Nos dê os teus dons de discernimento espiritual, para que a mentira não entre dentro da igreja, ó Deus. Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, que nós possamos ter o temor do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu abençoo cada vida que aqui está, orando juntamente comigo, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Essa semana estarei falando sobre essas alianças. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida.